Aleluia, glória a Deus. Obrigado, queridos, que bênção. Glória a Deus, como é bom podermos adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Você já falou com esse irmão que está do seu lado hoje? Sem sorrisinho, diga para ele assim: que bom que você veio, meu irmão. Ainda bem que somos homens, diga para ele. Aleluia. Ainda bem que somos homens. Você já parou para pensar, se tu fosse mulher, não ia dar certo. Ainda bem que somos homens, amém? Glória a Deus. Toma o seu lugar, por favor, fica à vontade. Queridos, eu particularmente, eu crio sempre uma grande expectativa naquilo que Deus, Ele pode fazer quando nós nos reunimos como sacerdotes, como líderes que somos e fomos chamados para ser, como cabeça de tribo ou cabeça da nossa casa, da nossa família. Eu sempre crio uma grande expectativa, porque nós sabemos que a agenda do mundo, essa agenda, essa ideologia marxista e tudo aquilo que nós temos visto, que tem se levantado contra os princípios de Deus, o alvo principal é neutralizar, é tornar o homem alguém aonde perde a sua posição, perde o seu valor e se torna inerte. O que é inerte? Alguém que não faz nada. É alguém que tanto faz, é alguém que tanto fez. Então, essas reuniões, elas de fato existem para nos provocar e para ativar em nós o potencial de sacerdote que Deus já colocou dentro de cada um de nós. Amém? Quantos aqui são casados? Levante a mão, levante a mão. Quantos milagres maravilhosos. Aleluia. Glória a Deus. É muito milagre aqui em uma sala só. Aleluia. Queridos, se hoje você é um sacerdote, você tem uma esposa, ou também já tem filhos, ou vai ter filhos, é porque Deus sabe que já existe dentro de você um potencial para você ser o melhor esposo que a tua esposa poderia ter, o melhor pai que os teus filhos poderiam ter. Já está dentro de mim e de você. Amém? E essas reuniões, elas de fato, elas revelam esse potencial. Elas mudam a nossa mentalidade para acessarmos aquilo que Deus já colocou dentro de nós. Uma semente, ela é vista como talvez um pequeno grão, uma pequena semente. Mas Deus já colocou dentro dela um grande potencial para ser um grande bosque. Então, dentro de uma semente, existe uma árvore que vai produzir mais frutos, que vai produzir mais sementes e se tornar um grande bosque, uma grande floresta. Então, o potencial que nós precisamos para ser o melhor sacerdote, o melhor esposo, o melhor pai, o melhor filho, o melhor profissional, o melhor ministro que poderíamos ser, já está dentro de nós. Aleluia! E às vezes, para isso ser revelado, precisamos ser chacoalhados. Aleluia! Precisamos ser confrontados. Olha o que o pastor André falou, isso me chama a atenção. Sabe por quê? Porque eu conheço o bairro que o pastor André cresceu, eu conheço o testemunho dele, eu conheço pessoas que ele conviveu no mundo, e conheço a trajetória dele, né? Meu pai conhece ele há muito tempo, o pastor André trabalhou com meu pai, né, de ajudante, né? E meu pai provocou ele, inclusive, a essa conversão em Cristo. Mas o pastor André cresceu em uma comunidade, se tornou, infelizmente, o oposto daquilo que deveria se tornar ao longo da sua história, se tornou um criminoso, ficou preso, tirou uns dias, como a gente fala aí, né? O Senhor o resgatou, o transformou, né? O libertou, casou, transformou em um ministro, um sacerdote, liderou a igreja durante muitos anos. Só que olha o que ele falou, que a primeira vez que ele foi confrontado foi quando ele sentou na mesa. Que ele foi confrontado foi quando ele ouviu uma palavra aqui do altar, e isso mudou a vida dele. Quem está entendendo? Queridos, não aceite ficar em mesas que pessoas não têm coragem de falar a verdade para você. Aleluia. A verdade nos transforma, a verdade nos empurra, a verdade ela nos leva a de fato viver uma construção
de tudo aquilo que Deus já determinou para nós. Não dá para edificarmos a nossa casa em uma falsa verdade, ou uma ilusão, ou sobre areia. E a palavra, ela nos confronta. O problema é que nós temos que aprender a ler a palavra, a meditar na palavra e receber a palavra com a ótica da palavra, não com a nossa ótica e nem com a nossa perspectiva. Quantos estão entendendo? Diga amém. Por favor, olha no olho desse irmão que está do seu lado e diga para ele: acorda, macho. Você não é vítima aqui. Tu é homem e graças a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Não me provoquem, senão já sabe. É melhor a gente estar na mesma dimensão aqui. Aleluia. A gente andar na mesma dimensão aqui. Escute. O confronto nos transforma. Jesus, em todo tempo, na sua maneira, no seu discipulado, ele confrontava. Jesus nunca respondeu uma pergunta com uma resposta, mas sempre fazendo uma outra pergunta. Por quê? Porque Jesus queria que as pessoas entendessem que a revelação, o potencial e a resposta já estava dentro delas. Posso te falar uma coisa? Tudo aquilo que você precisa para uma nova fase já está dentro de você. E aí eu gosto de ouvir o pastor André ministrando, principalmente para homens, né? Eu estava ali com os evangelistas, com os pastores, aí quando o pastor André veio, aí a gente já falou: já se prepara, meu irmão, que vai vir pancada, né? Vai vir, aí eu falei: se prepara que vai vir de baixo para cima, é gancho. Aí você levanta, quando você levanta, ele dá de cima para baixo, toma. Sabe o que é isso? É os machados sendo afiados. Aleluia. Diga assim: é noite de afiar machados. Aleluia. Essa reunião não é para meninos. E você vai entender. Aleluia. Meninos essa hora estão com uma mão no Xbox e a outra mão batendo punheta. Eles não querem mais nada da vida a não ser prazer. Amém? Homens estão reunidos aqui para viver tudo aquilo que Deus já projetou. Quantos estão entendendo? Depois você corta essa parte aí, faz alguma coisa para me ajudar. Aleluia. Esse é o problema de ter live na reunião de homens. Amém? Então, olha só que tremendo. Só com essa mensagem que o pastor André ministrou, querido, se a gente compreendesse, fôssemos encorajados por essa mensagem, esquecesse o que a nossa mamãezinha fez por nós a vida inteira, e realmente nos posicionarmos. Eu fiquei pensando ali, a gente está aqui em 300 homens, vamos colocar assim? Aleluia? 300 homens, diga amém. Amém. Imagina 300 homens aqui, empreendedores e empresários bem-sucedidos. Não, o Lula ia ficar doido. Imagina, meu irmão, 300 empresários aqui que não devem nada para ninguém, que não precisa do governo, que tem condições de dar a melhor vida para sua família, para os seus filhos, que multiplica os seus recursos, aleluia, que tirou o seu porte de arma, anda armado para se defender e defender a sua família, aleluia. Deixa para lá, isso é uma outra reunião. Aleluia, isso é uma outra reunião. Imagina só, meu irmão, o diabo, o inferno fica doido. O diabo fica em danger. Por quê? Porque são homens que de fato estão exercendo liderança, estão fazendo o seu melhor. Prosperidade, anote isso, prosperidade não tem a ver com dinheiro, prosperidade é essência. Prosperidade não é tirar uma fotinha não, numa casa bonita, num carro bonito, numa moto, numa ostentação, isso não é prosperidade. Quem está entendendo? Por favor, também você homem posicionado, para de tirar foto sozinho no espelho, isso é coisa de menina, não é coisa de homem. Chacoalha duas pessoas e diga, vai segurando. Eu fico doido que esses homens que postam foto assim no espelho, o que é isso? É meio estranho esse negócio. Sunga? Fala da sunga? Não. Não, homem que usa sunga está atraindo outro homem. Deixa pra lá, vamos ter que cortar essa live hoje aqui. Se você já tirou uma foto de sunga e postou, vai nas curtidas e vê quem curtiu mais, se foi mais homem ou se foi mais mulher. Eu não ia falar nada disso, vocês estão provocando. Não dá, cara.
Quem está entendendo? Isso não é coisa para nós, amém? Mas hoje estão ensinando o homem a ser assim, um homem que se endeusa, um homem que tem mais plástica do que a sua mulher. Quem está entendendo? Então, aqui não é para nós não, aleluia, glória a Deus, amém? Mas imagina nós como homens vivendo isso aqui. E eu declaro sobre a tua vida essa unção que vai te levar a multiplicar recursos, a ser um líder de excelência sobre a tua casa, teus filhos, a tua família. Você não vai depender do governo, eu não vou depender do governo. Nós vamos avançar e vamos fazer a diferença na nossa geração. Quantos creem? Diga amém. Glória a Deus. É somente uma introdução. Eu quero pegar leve hoje. Mas essa irmandade, queridos, é para isso. Essa fraternidade é para isso, amém? É para provocar e exercitar realmente a nossa fé, nos trazer uma mudança de mentalidade, uma renovação de mente. E é só entre homens que a gente pode falar essas coisas. É só numa reunião de homens que a gente pode de fato, cara, despertar dentro do outro esse potencial, fortalecer um ao outro, dar o suporte, apoiar, falar, cara, não é assim, eu me sinto mais homem que você. Não existe isso, meu irmão. Cara, eu acredito em tudo aquilo que Deus tem para você. Quem está entendendo? É um apoiando o outro, é um ajudando o outro, é um fortalecendo o outro. É como os 300. Alguém já leu a história dos 300 aqui? Alguém já assistiu o filme dos 300? Eles tinham táticas. Eles se tornavam um escudo do outro. Eles se protegiam. Era um exército totalmente temido. Quem está entendendo? Eu declaro que o inferno vai nos temer, querido. Eu declaro que essa irmandade, essa fraternidade vai crescer de uma forma exponencial. E o diabo vai ficar desesperado. Amém? Eu quero em poucos minutos aqui falar sobre a jornada do menino ao homem e do homem ao rei. O Senhor me ministrou acerca disso. Eu quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia aí, se você quiser já ir anotando. 1 Coríntios 13, 11. Ah, pastor, eu me ofendi porque eu uso sunga. Não tem problema. Talvez você não teve um pai para falar, isso é coisa de gente estranha. Quem está entendendo? Mas vai dar tudo certo, no final vai acabar tudo bem, amém? Aleluia. Vamos lá. Estou atrapalhando o mistério aqui, Gabriel. Mas vai dar certo. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Vamos lá. Todo homem nasce menino, mas nem todo menino se torna homem, e nem todo homem se torna rei. A maturidade espiritual e emocional não vem com a idade, mas com responsabilidade e com propósito. Escute, nós estamos na geração da praticidade. Nós estamos na era da informação. Nós estamos, queridos, entrando em uma estação da IA, da inteligência artificial. Cara, que praticidade. É assustador esse negócio. Hoje o que você pede para o chat GBT ele já manda para você completo. É a era da praticidade, da facilidade. E qual é o grande problema? Eu já disse isso aqui nos últimos homens posicionados, que tempos fáceis formam homens fracos. E homens fracos tornam tempos difíceis. E tempos difíceis formam homens fortes. E homens fortes tornam tempos fáceis. Tempos fáceis formam homens fracos. E assim nós vamos vendo esse ciclo, amém? Acontecendo. Só que dentro desse tempo de praticidade, facilidade, de conhecimento, de informação, eu e você não podemos aceitar a comodidade e não assumirmos responsabilidades. Porque a maturidade vem com a responsabilidade e propósito. Nós estamos nessa terra não para se aventurar. Nós estamos aqui. Durante o período fomos meninos. Mas agora eu preciso compreender que eu tenho uma responsabilidade. Eu deixei de ser menino. Eu tenho um propósito nessa terra. E quando nós vamos caminhando e assumindo responsabilidades, nós vamos
amadurecendo. Quem está entendendo? Então hoje a gente vê um monte de adultescentes, um monte de adultos com a mentalidade e o comportamento de adolescentes. É uma geração de homens infantilizados. É uma geração de homens que querem caminhos fáceis. Eles não suportam confronto, eles não querem trabalho, eles não querem responsabilidades, eles transferem culpa. Então nós temos visto isso acontecer nesses dias e nessa geração. Mas isso não é para mim e para você, amém? Porque nós entendemos que maturidade, ela vem com responsabilidade e propósito. Eu creio que Deus está levantando homens que governam, não com tirania, mas com sabedoria, serviço e legado. Eu estou diante desses homens nessa noite, amém? Vamos lá. A fase do menino coloca o prazer acima do propósito. Quais são as características do menino? A característica do menino é a busca de prazer. Vive em busca de diversão e satisfação pessoal. Diversão e satisfação pessoal. Vive para alimentar a necessidade de senso de recompensa das suas emoções. Então, vive em busca de prazer. Quer ver, queridos, uma coisa chata que eu descobri? E depois que eu descobri, deixando de ser menino e começando a fazer coisas de homem, mudou a minha vida num todo, a minha vida financeira. Foi fazer conta, foi fazer planilha, foi administrar quanto que sai, quanto que entra mensalmente. Quando eu parei para fazer isso com a minha esposa, isso em 2011, 2012, 2013 eu abri a minha primeira empresa. Enquanto eu não consegui fazer isso, cara, a minha vida não avançou. Por quê? Porque antes de construir algo, eu preciso fazer cálculo. A Bíblia diz, eu preciso cavar, ver quantos côvados de profundidade, ver o que eu preciso colocar de alicerce. Então, também a empresa não deu muito certo, em 9 meses quebrou, mas graças a Deus foi um aprendizado, amém? Porque prosperidade também tem a ver com as emoções, amém? E como eu estava falando de prosperidade, o que é a essência da prosperidade? É você fazer com excelência tudo que vier às suas mãos. É você fazer o seu melhor em cada área, em cada estação, em cada momento, em cada esfera. Eu estou aqui, meu irmão, eu me preparei para esse momento. Hoje meu dia foi top. Foi um dia que eu produzi muito, mas eu estava esperando por esse momento. Eu preparei esse estudo, eu pedi para a galera preparar o slide, eu preparei, eu corri atrás de computador, eu corri atrás de tudo, alinhei com o Gabriel para a gente colocar aqui dessa forma, para que todos possam compreender, porque eu quero hoje entregar o meu melhor para vocês. Quem está entendendo? Eu vou sair daqui, tem uma outra reunião com líderes dos casados, com os líderes dos casados, e eu quero sair daqui e entregar o meu melhor na reunião. Só eu quero chegar em casa, se minha esposa estiver acordada, eu quero entregar o meu melhor. Eu só estou falando de Tem os irmãos que pegam carona na unção, né? Aleluia. E a esposa está dizendo, ele está falando, eu também, vai nada, vai dormir. Escute, durante o meu dia eu procurei fazer o meu melhor. Nós precisamos entender, em cada momento do nosso dia, no que nós estamos ali propostos a fazer, se é no trabalho, se é em casa, se é na escola, se é na faculdade, precisamos fazer o nosso melhor. Fez o seu melhor ali, desligou dali, mudei, eu vou para onde agora? Aqui, então eu vou fazer o meu melhor aqui. Desliguei, eu vou para casa, então agora eu desligo do celular em casa, eu vou fazer o meu melhor com os meus filhos, eu vou jantar na mesa com a minha esposa, com os meus filhos, eu vou passar tempo com eles, eu vou conversar, eu vou assistir um filme, se quiser, a família, eu vou passar tempo com a família. É fazer o seu melhor em cada esfera. Mas, meu irmão, isso, para meninos, como eu era, é muito chato, porque você organiza a sua vida. Então você fazer conta, quando eu chamei a Andressa e falei assim, vamos fazer conta, ela falou, não, pelo amor de Deus, já dá um desânimo. Porque você começa a ver, cara, eu estou gastando além do que eu ganho. E agora? E agora corta gasto. E agora? Multiplica a renda, aumenta a renda. Quem está entendendo? Produz mais. É chato, mas o que eu descobri? Que o resultado é prazeroso. Quem está entendendo?
Por quê? Porque isso é assumir a responsabilidade, é não fugir de responsabilidades. O menino, ele foge de responsabilidades, ele não quer fazer conta, ele não quer gerenciar tempo, ele quer viver assim, empurrando com a barriga, entendeu? Vivendo assim, deixa a vida me levar. E isso faz parte da nossa cultura, mas a cultura brasileira não vai afetar a minha e a tua vida, amém? O menino, ele tem falta de constância, não entende o valor do trabalho e da constância. Isso me preocupa muito, que nós estamos em uma geração inconstante, queridos. No geral, no todo, há muita inconstância. A pessoa começa uma coisa aqui, daqui a pouco ela para, ela já fala. E aí o que me chateia é as pessoas que falam: Deus falou comigo para mim fazer isso. Em 3 meses ela já mudou. E aí ela falou: não, mas... E aí eu falei: e aquilo lá? Não, mas Deus me mandou fazer isso agora. Daqui 4 meses já mudou de novo. Eu falo: esse Deus é bipolar. Esse Deus dele tem problema. Quem está entendendo? Então nós precisamos compreender que nós temos que assumir uma responsabilidade, um compromisso e ter constância nisso. Porque não tem a ver com aquilo que nós estamos fazendo, tem a ver com o poder de governar sobre as nossas emoções. Quando eu sou constante, eu estou governando sobre mim mesmo. A minha alma está dizendo: para com isso, tenta outra coisa, não está dando fruto ainda. A alma diz: não, desiste, tenta o caminho mais fácil. Mas eu estou dizendo: não, eu preciso ser constante, eu preciso assumir essa responsabilidade até o final. Eu estou exercendo governo sobre mim mesmo e estou emitindo um sinal para o céu. Eu estou me preparando para ver o que Deus tem. Quem está entendendo? Meninos, têm relacionamentos superficiais. Trata as pessoas, especialmente as mulheres, como meios de prazer e não como pessoas com valor. Quem entendeu? Já viu gente que não olha no olho, gente que não cumprimenta, gente que não aperta a mão, gente que não faz questão de gente que não valoriza a gente que trata a gente como números, como coisas. Homens que agem dessa forma ainda estão vivendo com a mentalidade de menino. Amém? Gente que não se preocupa com o outro. Quer ver comportamentos de meninas na sociedade? Homens caloteiros. Eu não estou falando de alguém que teve um problema financeiro. Sabe? Foi algo que aconteceu de repente. Não esperávamos. Eu estou falando de gente que já contrata sabendo que não vai pagar. Então usa a pessoa durante o período, ou pega o serviço dela e não paga. Sabe o que é isso? Menino, está tratando pessoas como coisas, como objetos, usando pessoas. Não está tratando a pessoa com valor. Não pensa que o outro tem uma família para sustentar. Precisa colocar comida dentro de casa, precisa pagar uma conta, precisa colocar gasolina no carro, precisa pagar a parcela do carro. Ele só pensa nele mesmo, porque é menino. Meninos agem dessa forma. Quem está entendendo? Já fazem e assumem compromissos sabendo que não vão cumprir. E isso é um grande problema, queridos. E posso te falar uma coisa? Não pode existir no nosso meio isso. 3 aleluia. Não pode existir isso no nosso meio. Nessa irmandade isso não vai existir, queridos. Amém? Escute, eu estou disposto a desmascarar todo 171 no meio da igreja. Hã? Posso te falar como funciona na minha mentalidade como pastor? Eu peguei um rapaz que estava com os comportamentos estranhos, conversei, sentei, beleza, cara. A Bíblia diz que eu tenho que te confrontar e te exortar. Confrontei ele. Passou uns 6, 7 meses e fez o mesmo erro. E aí, eu chamei o líder, sentei com ele, confrontei o líder. É Bíblia isso. Chama uma testemunha e confronta. Falei para ele: só que na 3ª vez eu vou te colocar lá na frente e vou informar a igreja inteira que você não pertence mais a essa congregação. Por causa dos seus comportamentos e porque você não tem aceitado a correção. Passou um ano, ele ficou tranquilo. Depois de um ano ele aprontou de novo na mesma área. Só que o que ele estava aprontando era algo que era um pouco grave. E eu ia colocar ele de frente à igreja inteira, mas eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou tratar diferente. Eu chamei o líder dele, uma testemunha, e falei: é o seguinte, cara, você não é confiável nesse rebanho.
Você não é confiável nesse rebanho. Você não é ovelha, você é lobo. O olho dele está com a luz desse tamanho. Então assim, eu não te quero em nenhuma célula. Se eu ficar sabendo que você está em alguma célula, vai ser diferente para você. Então, você está no meio da igreja, no meio do rebanho, e não sabe como se comportar. Então, você não teme a Deus. Primeiro, você não está temendo a Deus. Você está se aproveitando, você está fazendo coisas que não deveriam fazer. Então, eu já vejo que você não tem temor, porque você está fazendo isso contra Deus. Só que eu vou orar a Deus, para que Deus entre com a ação dele. Só que tem a segunda opção, eu posso ligar para a polícia agora e você sair daqui algemado. E a terceira opção, eu posso ligar para uns amigos meus e do pastor André, aleluia. E eles vêm agora, porque diante dessa situação aqui é morte para você. Então você escolhe qual caminho você quer seguir. Sabe o que aconteceu? Nunca mais apareceu na igreja. E sabe o que eu fiz? Fiquei feliz, porque eu sou pastor, com cajado para direcionar a ovelha, mas com cajado para espantar lobo. Então 171, menino, não vai suportar ficar nesse lugar. Oportunistas não vão suportar ficar nesse lugar. Teve um outro aqui que estava pegando na mão da irmã, passando a mão. Eu falei para o Lércio, junta os obreiros, mas encosta lá no canto e dá na costela assim, ó. Pá. E se eu tiver, me chama, que eu vou junto. Teve um lá na sede lá que roubou o celular dentro da igreja. Eu falei, cara, leva para dentro da sala. Cara, dá umas 3. Quebra uma costelinha. Vai ficar tranquilo. Quem está entendendo? Legítima defesa, aleluia. Nós não podemos aceitar. Amém? Então, meninos tratam pessoas como coisas. Se aproveitam, roubam, enganam. São mau caráteres, usam mulheres. Aí o cara vem e já fez 32 cortes. Já frustrou 32 corações, 32 mulheres, meninas com o coração frustrado. Algumas até desviam da igreja, por quê? Porque acreditou no cara que estava dentro da igreja, que era um homem de Deus. Por quê? Porque a mentalidade é de menino. Mas aqui não tem nenhum menino, aleluia, glória a Deus por isso. Os meninos são guiados por emoções e não por princípios. Ele faz o que dá na telha. Ele é guiado pelas suas emoções. Ele não tem princípios, não tem valores. E qual que é o problema de um menino que se comporta como um menino? Ele não é confiável. Quem está entendendo? Então, um tempo atrás, eu contratei uma pessoa, a pessoa ela agiu dessa forma. E aí ela foi precisando de emprego. Foi trabalhar em uma outra empresa e não sabia que o empresário era meu amigo. Ele ficou sabendo para uma outra pessoa que ela trabalhou na empresa. Quem está entendendo? E aí ele me ligou para perguntar dela. Eu falei, cara, é um problema. É um problema. É assim, assim, assim. Se você quiser contratar, você vai assumir essa responsabilidade. Por quê? Porque é uma pessoa que, quando se comporta como menino, não é confiável. Então, fica só trocando de lugar, de geografia, porque aqui pisa na bola com um, pisa na bola com o outro, com carisma, com 7-1, com somebody love, consegue ganhar alguma coisa, e aí muda, vai para outro lugar. Sabe o que acontece? A pessoa ela fica a sua vida inteira dessa forma, às vezes corre o risco de vida, não é um bom exemplo para a esposa, para os filhos, para a sociedade, e vai chegar na sua velhice sozinho. Esse é um problema. Porque não deixou um legado. Mas isso não é para mim e para você, amém? Nós estamos diante de homens posicionados. Mas isso tem uma causa, querido. Isso não é a pessoa é dessa forma, ou tem esse tipo de comportamento, de mentalidade porque quer. Tem uma causa. Quais são as causas comuns para alguém caminhar nessa mentalidade? Primeiro, falta de paternidade. Não teve um modelo, não teve uma referência. Já pensou? Olha só. Aqui eu acredito que deve ter homens assim, que viveram isso. Mas eu sou de uma geração em que os pais falavam, cara, quando você fizer tantos anos, eu vou te levar no bordel, que a gente chamava de bordel antes, para você perder sua virgindade. Olha o modelo. Como que essa criança, esse adolescente, esse homem vai crescer? Um prostituto. Porque ele iniciou a sua experiência sexual fora do tempo,
contra os padrões bíblicos e de uma forma ainda prostituída. Quem está entendendo? Então não existe só a falta de paternidade, existe a paternidade ruim, a péssima paternidade. E por que talvez o pai agiu dessa forma? Porque o pai também dele agiu dessa forma. Quando eu fui fazer oração de quebra de raiz de iniquidade, que é uma outra coisa também que a gente quer trazer para a igreja, esse seminário que muda totalmente a nossa vida, é que eu percebi que todas as pessoas, os homens da minha família, teve problema com perversão sexual. E durante a minha vida inteira, desde a infância, eu tive problema. Eu tive que fazer uma quebra. Se você vai ver, Judá, que era o vô de Davi, tinha problema com perversão sexual. Jessé teve problema com perversão sexual. Davi teve problema com perversão sexual. E Salomão, 700 mulheres e 1000 concubinas. Esse era doido. E terminou a sua vida como? Como um doido. Por quê? Porque cedeu aquilo que as mulheres estavam pedindo para ele fazer. Começou a ceder e adorar outros deuses. Então assim, tem essa problemática. Então vem de geração em geração. Aí existe vícios. Eu também fiz essa renúncia de quebra de raiz de iniquidade. Toda pessoa, todo homem, meu bisavô era viciado, meu avô era viciado, meu pai foi viciado, meu pai era tremendo de viciado no álcool, no baralho. Na época dele não tinha as drogas que tem hoje, então era balinha. E eu fui um tremendo de viciado, tudo que eu me envolvi, eu viciei. Jogos, tudo. Eu tive que fazer uma quebra. Por quê? Porque foi uma péssima raiz de influência, de iniquidade. Então, existem a falta de paternidade e existe a paternidade dentro do contexto da iniquidade, dos pecados. Então, eu quero declarar que sobre a minha e sobre a tua vida é diferente e os nossos filhos viverão aquilo que nós não vivemos. Eles não vão sofrer o que nós sofremos em nome de Jesus. Então, a falta de paternidade às vezes é natural e também espiritual. Por que que o pastor André chegou aqui, foi confrontado, já homem, já adulto, já vivido, com tantas experiências, sentou na mesa, foi confrontado no discipulado, ele saiu daqui dizendo, eu preciso mudar, e ele testemunhou aqui que mudou? Paternidade espiritual. Ele teve um líder agora, um pai espiritual sobre ele. Isso não tem a ver com idade, queridos. Olha a idade do pastor André. A gente vê Timóteo. Paulo, ele agora vai circuncidar Timóteo. Timóteo já era homem. O menino tinha que ser circuncidado quando criança, quando bebê. Praticamente. E agora, Timóteo, Paulo fala, vou te circuncidar, Timóteo. Baixa as calças. Sabe o que é isso? É alguém que está disposto a revelar sua intimidade, a expor a sua intimidade, a expor as suas mazelas, as suas dificuldades, para ser discipulado. E aí a paternidade espiritual entra e começa a trazer aquilo que talvez, a quebra daquilo que talvez veio de geração em geração. Aquilo que nós não tivemos numa paternidade natural, a gente começa a receber numa paternidade espiritual. Então as causas comuns para essa mentalidade de menino que não amadurece, que não cresce, é a falta de paternidade natural e espiritual. Feridas emocionais que geram imaturidade, abuso na infância, o divórcio dos pais, ver o pai agredindo a mãe, ver a mãe traindo o pai, ver os pais, vivendo uma vida totalmente conturbada, humilhações e tantas outras coisas, rejeição principalmente. Então, feridas emocionais geram essa imaturidade. Ausência de referência de homem e líder verdadeiro. Amém? Isso a gente vê que o diabo ele investe muito para que o homem não se torne uma referência de um líder verdadeiro. Quem está entendendo? Olhe para esse irmão que está do seu lado, faz um favor para mim e diga para ele assim, você é uma referência para mim, meu irmão. Diga para ele, você é uma referência para mim, é por isso que eu estou aqui. E nós seremos referências para os nossos filhos e para essa geração. Amém? Nós estamos aqui para isso, para olhar um para o outro e falar, minha referência está aqui, é um homem posicionado, é um homem de Deus, é um homem que está superando, é um homem que independente do seu histórico, do seu passado, do que sofreu, está aqui dizendo, falando, Deus, eu vou viver o que o Senhor tem para mim.
Provérbios 22:15 diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugenta. Então o confronto, ele vai tirar, a correção vai nos libertar dessa imaturidade. Amém? O menino quer ser servido, o homem começa a servir. Olha que tremendo. O menino só quer ser servido, mas o homem começa a servir. Então essa é a primeira fase, e agora vamos para a segunda fase, que é a fase do homem, que está ligada totalmente com a construção de caráter. Quais são as características de um homem que de fato tem se tornado homem? Ele dá valor ao trabalho, ele aprende o valor do trabalho, responsabilidade e sacrifício. Ele não foge do trabalho, não foge do trabalho. Diga assim: não foge do trabalho. Diga: não foge do trabalho. Mais uma vez para selar: não foge do trabalho. Eu e você nunca vamos fugir do trabalho. Quem está entendendo? Amém? Escute, em São Paulo não tem como ficar desempregado. Quem está entendendo? Amém? Essa é a maior metrópole de negócios da América Latina. Quem está entendendo? É o polo comercial. Não tem como. Eu estou seguindo um rapaz que eu quero ver até onde ele vai chegar. Cara, parece que não é cristão. Ele fez um propósito: em 30 dias, com R$1, ele abriu um negócio. Com R$1. Ele começou, comprou uma paçoca, vendeu, comprou duas, foi, comprou uma caixa, comprou outra caixa, terminou os 30 dias. Cara, que loucura. Aí ele, depois de ter comprado, acho que um carro, não sei, alguma coisa assim, eu perdi alguns episódios. Ele foi para uma outra cidade, para começar em uma outra cidade, para provar que é possível. Dormindo dentro do carro, tomando banho na academia, na Smart. Cara, quem está entendendo? Quando eu decido não fugir do trabalho, meu irmão, nunca vai faltar trabalho. Eu vivi uma experiência em 2018, se eu não me engano, eu acho que foi 2018. No começo do ano, eu tinha uma empresa de coberturas, de toldos, que eu acabei adquirindo do meu pai. E, cara, final de ano a gente vendia muito. Final de ano é tempo de chuva, todo mundo quer colocar cobertura, as pessoas recebem 13º, quer mexer na sua casa, os aposentados, enfim, todo mundo quer mudar. Final do ano que chega um dinheiro na mão. E aí, foi outubro, novembro, dezembro, disparado, cara, o faturamento lá em cima. E a gente foi comprando, investindo, pagando, contratando gente. Chegou janeiro, eu não me preparei, nada. Chegou fevereiro, nada. Cara, eu falei: não dá. Falei para a galera que trabalhava comigo: queridos, não vou conseguir. A galera era terceirizada, prestador de serviço. Podem trabalhar em outras empresas, porque eu vou ter que parar um pouco. Eu não vou fechar, mas eu vou parar um pouco. Porque eu vou precisar correr atrás de algo para eu conseguir pagar meu aluguel e pagar minhas contas. Porque eu não vou conseguir. Me apareceu uma oportunidade, através do meu primo, para vender alarme de porta em porta. Alarme da ADT. Não sei se alguém conhece aqui. Cara, eu falei: beleza, quanto que ganha? Comissão tanto, tem um fixo assim razoável, tal. E como que faz? Todo dia de manhã a gente se encontra em tal metrô e sai na rua, mapeando os quarteirão, e de porta em porta vendendo. Eu com a bolsinha, com a polo da ADT, um empresário que estava faturando em dezembro 100 mil, em novembro faturei 75 mil, em outubro faturei 90 mil. Mas agora, final de fevereiro, em março, eu estava com uma bolsinha, com uma polo da ADT, batendo de porta em porta e oferecendo para os empresários um trabalho, um serviço meu. Eu comecei a vender. Em março, eu fui um dos ponta da empresa. Quando foi em abril, em março, final de março para abril, eu recebi uma premiação em terceiro, uma comissão alta, na reunião dos vendedores. E aí, quando foi em abril, começou a tocar meu telefone, mensagem, cliente pedindo serviço a rodo. Eu falei: Deus, por que isso? Deus queria provar o meu coração. Se eu estava disposto a voltar como eu comecei. A ser humilde
e entender que não tem a ver com status. Posso te falar uma coisa? Empreender e prosperidade não tem a ver com status quo. Tem a ver com força de vontade. Tem a ver com ser produtivo. Então alguém fala para mim, eu estou desempregado, eu te compro o jornal amarelinho amanhã. Alguém conhece o jornal amarelinho? Então vai pegar lá e vai ligar. Segurança, auxiliar de limpeza. Meu irmão, pastor, mas não é o que eu quero fazer. Meninos fazem o que quer fazer. Homens assumem responsabilidades. É o que eu queria fazer? Andar no sol. E eu estava bem gordinho na época, aleluia. De porta em porta? Não, não era. Mas preguei para um monte de gente. Até expulsei demônio na rua, aleluia. Me diverti pra caramba, comendo coxinha de 50 centavos, atacando a gastrite, aleluia. Voltei à minha época que eu era vendedor de porta em porta. Cara, era o que eu queria? Não, porque eu tinha uma empresa. E depois voltei. Então, homens, não pode fugir do trabalho. Diga, não fuja do trabalho. Puf, a gente deu um susto na preguiça agora. Quem está entendendo? Ah, pastor, estou mal, vou ficar na cama o dia inteiro. É? Pode falar uma coisa? Homens não têm direito de ficar mal. Porque nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para o outro. Nós vivemos para a esposa, nós vivemos para os filhos. Ainda que você esteja mal, tem alguém que precisa comer através do que você vai produzir. Então, eu posso estar mal, mas eu não posso deixar minha esposa com fome, meus filhos com fome, meus filhos sem teto. Eu posso estar mal, mas eu não estou nem aí para mim, porque eu não vivo para mim. Eu sou uma semente nessa geração. Eu vivo para minha esposa, eu vivo para minha família, eu vivo para os meus filhos. Eu sei que a galera do PT odeia isso. Aleluia, do PSOL. A galera que faz esses estudos aí de não sei o que, do trabalho. Deixa para lá. Me ajuda aqui, me dá um pouco de café, por favor, aqui. Isso, obrigado. Aleluia. Então nós precisamos compreender, nós valorizamos o trabalho. Quando o homem ele começa de fato a se tornar homem, quando ele conquista, quando ele busca conquistar o seu espaço, sua esposa e sustentar sua casa. Quem está entendendo? O homem, ele começa a realmente viver como homem quando ele começa a conquistar. Conquistar o quê? Primeiro o seu espaço. Confiança. Quem está entendendo? Ele começa a sustentar a sua vida. Ele começa a sustentar a sua esposa, sustentar os seus filhos. Ele está se tornando homem. Ele está assumindo responsabilidade, cumprindo o propósito. Então, ele também começa a viver um autogoverno. Ele entende que liderança começa com autogoverno. Eu não estou nem aí com o que vão falar, eu não estou nem aí com o que vão pensar, eu não estou nem aí com o que vão achar de mim, eu não estou nem aí. Eu sei que eu preciso produzir para a minha família, eu preciso me entregar pelos meus, eu preciso correr atrás, eu preciso cumprir o meu propósito e assumir as minhas responsabilidades. Quem está entendendo? Autogoverno. Por quê? Porque o menino, ele age pelas emoções. O homem, não. Ele exerce a sua liderança com autogoverno. Eu não sou levado pelo que eu estou vendo, estou ouvindo, estou sentindo. Quem está entendendo? Tem uma galera aí que vive dessa forma, né? Eles acreditam que são uma coisa. Será que eu falo? Então vamos lá. Ele acredita que é uma mulher. Ele se sente uma árvore, mas biologicamente tem testículos e pênis. Então ele é o quê? É um homem, só que está vivendo como um menino em busca de prazer das suas emoções e das suas sensações. O homem de verdade, ele vive o autogoverno. Ele também valoriza a formação e renúncia, passa por processos de formação e renúncia. Pastor, eu estou no maior problema. Então, é isso aí. É esse problema que vai te formar e vai te transformar em um homem melhor. Pode olhar, queridos, vamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Todo o problema que nós enfrentamos, e se você está aqui é porque esse problema não te matou, mas ele te fortaleceu. Ele te preparou para uma próxima fase, para um próximo nível.
Então nós não podemos aceitar no meio de problemas, situações, ai, oh dias, oh céu, oh azar. Não, cara. Isso é coisa de menino, nós somos homens. Quem está entendendo, diga amém. Então eu também valorizo a renúncia, o processo. Sabe, esse período de formação, de desconforto, de fornalha. Um homem, ele entende que a provisão vem completa. Ele é e se torna uma provisão completa para a sua família. Porque ele começa a entender que ser provedor é mais do que finanças. É prover direção, proteção e amor. Às vezes pode estar no maior problema financeiro. Então a mulher está preocupada. O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Deixa comigo. Deus vai me dar sabedoria. Eu vou resolver esse negócio. Deus vai me capacitar para isso. Deus vai abrir as portas. Algo vai acontecer, mas fica tranquilo que eu vou conseguir resolver isso. Deus vai me dar graça. Quem está entendendo? É assim que o homem vive. Ele conquista seu espaço. Ele agora provê sustento para si, para sua esposa, para os seus filhos. Exerce autogoverno, não foge dos processos. Ele entende que processo é formação. Ele não foge da renúncia. Ele entende que ele é a provisão, a semente para a sua casa, para a sua família. Não só financeiramente, mas em todos os aspectos. Timóteo 5,8 diz: mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que um descrente. Pastor, eu quero prosperar muito nos meus negócios, na minha profissão, no ministério, como pessoa, como cidadão. Então, essa prosperidade começa cuidando da nossa casa primeiro. Começa cuidando da nossa família. Quem está entendendo? Aí alguém pode pensar: pastor, você não conhece minha mulher, pastor. Tu não conhece a minha, aleluia. Cada um tem a mulher que merece. Mas Deus te deu graça. Deus te deu sabedoria e capacitação para discipular ela. Eu e você não vamos ser como Adão, que vamos deixar a nossa mulher ser discipulada pela serpente. Eu preguei isso aqui ontem. Virgínia não é discipuladora da minha casa. Vini Júnior não é discipulador da minha casa. YouTuber não é discipulador da minha casa. A Globo não discipula a minha casa. Netflix não discipula a minha casa. Quem discipula a minha esposa e a minha casa sou eu. Quem discipula a sua casa é você. Quem está entendendo? Vamos lá. Princípios do homem. O homem é chamado a edificar, não apenas sonhar. Entenda que tudo é uma construção, queridos. O casamento é uma construção. Família é uma construção. Vida profissional é uma construção. Ministério é uma construção. Chamada é uma construção. Não é miojo. Não é de uma hora para outra. É uma construção. Amém? Então eu sonho. Mas o sonho, eu creio que vou viver em Deus. Enquanto eu estou sonhando, eu estou edificando. Eu estou construindo. O verdadeiro homem assume culpas e responsabilidades. Hoje, se você olhar para a problemática que talvez você esteja enfrentando em alguma área da sua vida, você vai assumir a responsabilidade ou vai colocar a culpa em alguém? Se até aqui você colocou a culpa no seu ex-sócio, você colocou a culpa no Collor, você colocou a culpa no Bolsonaro, no Lula, você colocou a culpa na pandemia, no seu pai, no seu tio, no seu avô, na sua mulher, na sua ex-mulher, no tempo que tu ficou preso, no tempo que tu ficou no mundo, no tempo que você errou muito, sujou teu nome. Ei, se você não assumir a responsabilidade, nada vai mudar. Quem está entendendo? Eu assumo a responsabilidade, não carrego o jugo de culpa, mas sei que a responsabilidade é minha, não transfiro, e agora? E agora eu vou dar a volta por cima. Eu vou estufar meu peito com cara de leão, autoestima 100%, com a unção de Deus, com um novo nível de mentalidade, e vou viver algo que jamais vivi antes. Aleluia. Quem recebe, diga amém. Amém. Aleluia. O homem, ele entende que provisão vem de Deus, mas exige postura e obediência. Eu fico tremendamente assustado com os homens que não querem conquistar a sua esposa, que não querem conquistar a sua mulher, que não querem conquistar o seu espaço. Para eles, tanto faz, tanto fez. Isso é um dos maiores problemas da nossa sociedade. O homem banana man. O homem vegetal. Hã? Quem está entendendo? Ele não deseja conquistar o seu espaço. Ele se omite.
Ele deixa que as pessoas decidem por ele, que a esposa decide, que os filhos decidem, que o líder decide, que o pastor decide, que o governo e o estado decide, que as redes sociais decidem, mas ele não quer decidir nada. É o que? Alguém que não está conquistando o seu espaço. Olha para o seu irmão e diga: você vai conquistar seu espaço. Aleluia. Um homem nessa fase de homem, ele quer conquistar, meu irmão. Quem está entendendo? Você tem um lugar para sentar na sua casa? Você tem um lugar só seu? Você tem um lugar de oração só seu? Na minha mesa, eu gosto de mesa grande para o discipulado, 12 discípulos. Então, demorei muito para conseguir comprar uma mesa. A única coisa que eu queria comprar na minha casa era uma cama boa e, depois que eu aprendi a importância da mesa, uma mesa grande. Minha mesa tem 10 lugares. Só que existe um lugar na minha mesa que ninguém senta. E se alguém sentar, minhas filhas já falam: esse é o lugar do meu pai. Minha esposa fala: aí não. Você precisa ter um lugar seu, conquiste o seu espaço. Aí alguém: isso é machismo. Então tu é uma frutinha, está no lugar errado. Até o cachorro sabe onde mija, e mija para conquistar o seu espaço. Quem está entendendo? Tem que ter o seu espaço de oração, seu espaço de intimidade com Deus, seu espaço de intimidade com a esposa. Precisamos conquistar os nossos espaços. Quem está entendendo? Pastor, nunca ouvi falar sobre isso. Por isso que a gente está aqui, para um fortalecer o outro, para um ajudar o outro, para um empurrar o outro para esse negócio. Amém? Sabe que hoje até os filmes estão diferentes. Já viu? Os Vingadores estão diferentes. Tudo está diferente. O Superman está diferente. O Batman está diferente. Antes estava a Marvel, ela se espelhava no herói que se entregou pelo mundo, pela família. Né? O Homem de Ferro morreu como? Entregando a sua vida. Mas hoje não. Hoje a mulher tomou esse lugar. É a super heroína. E o Hulk estava como? Perturbado. E o Thor? Embriagado, em depressão. Com aquele monte de músculo. Parecendo uma menina. E esse é o problema. Nós não compreendemos que a narrativa e essa agenda está transformando os homens de forma imperceptível. E deixando eles aceitar, né, fazendo com que eles aceitem não conquistar o seu espaço. Então hoje, se a gente pega uma história, que nem antigamente, os mais veteranos, vamos lá, o cara está lá na porta da moça, cortejando a moça e tal, e ela fala: sobe, pode entrar nos meus aposentos, estou esperando você. Antigamente, o cara fazia o quê? Escalava, subia a janela e tal. Hoje, é capaz dele falar: desce aqui, meu amor, para me levar. Prepara um caminho para mim, mais fácil para mim subir. Por quê? Porque não quer conquistar, não quer pagar preço. Olha a diferença. Eu estou usando uma simbologia muito simples. Imagine uma moça dessa história, numa torre, olhando o cara. Olha o que ele está fazendo, escalando para ficar comigo. Olha o nível, né, de senso. Olha a impressão que ele traz, de preço que ele está pagando. Mas o homem: coloca uma escada aqui para mim. Não tem um caminho mais fácil? Não, desce aqui, eu subo com você. Não quer pagar preço, não quer conquistar. O cara não quer pagar um jantar. Homem que divide conta com a sua mulher num jantar, está com um problema sério. Alguém fala alguma coisa nesse momento? Quem está entendendo? Não dá, cara. Ajuda. Amém? Não quer pagar nada, não quer pagar um almoço, não quer pagar uma janta, não quer pagar um preço. Nós não podemos ser esse tipo de homens. Se alguma menina aqui fazer corte, chegar para o líder e falar: a gente foi lá, ele pagou meu hot dog na Silva Romero e depois mandou o pix dele para mandar para ele. Eu falo: pelo amor de Deus, nunca mais nem olha para a cara desse candango.
Você vai ter que sustentar ele, ou ele tem uma pensão da mamãe, alguma coisa. Quem está entendendo? Então, homens faz questão de conquistar, de se esforçar, de pagar preço. Pastor, e o que acontece quando a gente começa a viver dessa forma? A gente vai para um outro nível. Qual é o outro nível? O nível de governo. Ninguém chega a um lugar de governo e permanece nele sem pagar preço. Pode falar uma coisa? O evangelho está centralizado em um homem, que mesmo sendo Deus, não fez participação ser igual a Deus, esvaziou-se da sua glória e veio como homem, servo de todos, foi obediente até a morte de cruz, e por isso foi lhe dado todo o poder nos céus e na terra, e um dia todo júri se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas ninguém e nenhum outro homem pagou o preço que ele pagou. Pode falar uma coisa? Quanto maior o nosso nível de preço a ser pago, será o nível de governo que nós vamos exercer. Quem está entendendo? O homem conquista, mas o rei governa. A fase do rei, o governo e o legado. Diga o governo e o legado. Características de um rei. E pode falar uma coisa? Abre aí alguém para mim, Apocalipse capítulo 1, por favor. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, se eu não me engano. Isso. Que bom que dá para colocar aqui, não sabia. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Pare aí, por favor, e coloca na ACF, por favor. Só para ficar mais claro. Alguém tem ACF aí? Olha lá. E nos constituiu... Não, ACF. Está em NA ainda. Olha lá. E nos fez reis. Quem nos fez reis? Quem nos fez reis? Quem nos fez reis? Quem nos fez reis, queridos? E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Jesus, através da sua entrega, do seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Ele nos transportou de um reino das trevas, onde éramos escravos do pecado, escravos das nossas vontades, escravos da sociedade, escravos do governo, escravos do Estado, escravos dos traumas, escravos do passado, escravos da falta de paternidade. Jesus nos resgatou e nos transportou para o seu reino, e Ele nos fez reis e sacerdote. Não tem a ver com status, tem a ver com mentalidade e essência. A tua mente é de rei, a tua essência é de rei, o teu DNA é de honra. Nós somos imagem e semelhança e coroa da criação de Deus. Reis e sacerdotes. Diga comigo, reis e sacerdotes. E um rei vive para servir e proteger os outros. Você vive para servir e para proteger, em primeiro lugar, a tua esposa e os teus filhos. Seu foco é legado, sabedoria e multiplicação. Sabe o que é legado? Não é o que eu deixo para as pessoas, é o que eu deixo dentro das pessoas. Legado é alguém que vive para jamais ser esquecido. Aleluia. Eu declaro que você vai viver para jamais ser esquecido. Alguém vai dizer, eu fui numa igreja, ele me serviu, ele me levou para o encontro, ele foi um testemunho, a mudança dele falou comigo, ele foi um excelente profissional, ele foi um excelente empresário, ele foi um excelente pai, um excelente esposo. A vida dele me impactou. Não tem como esquecer aquela pessoa que impactou a minha vida. Viva para jamais ser esquecido. O rei governa com autoridade espiritual e maturidade emocional. Quem está entendendo? Ele se torna mordomo. O que é mordomo? Administrador, fiel do que Deus lhe confiou. O que Deus nos confia? A nossa vida. Então eu administro a minha vida, eu cuido da minha vida, eu olho primeiro para a minha vida, eu cuido da minha família, eu cuido do ministério, recurso. Eu me torno um administrador de todas essas coisas. Pensa nas gerações futuras, não apenas em sua própria glória. Quem está entendendo?
Eu falei isso, eu decretei isso há muitos anos atrás, desde quando a minha esposa estava grávida. A minha filha, a primeira filha nasceu, Emily. Eu me preocupo com a minha geração futura. Eu me preocupo com o que minhas filhas vão viver, com o que o meu filho vai viver, com o que os filhos e os filhos dele vão viver. Porque a palavra de Deus diz que a prosperidade é o homem que vê a paz de Jerusalém e a prosperidade dos filhos dos seus filhos. Quem está entendendo? Isso é um homem bem-aventurado, Salmo 128. É um homem bem-sucedido. Então eu me preocupo ao ponto de todo mundo da minha família já sabe, a igreja já sabe, e até quem quiser se engraçar com alguma das minhas filhas já sabe. O rapaz que quiser fazer corte com ela, antes de noivar e casar, quando for para casar, vamos noivar para casar. Quer casar com ele? É isso mesmo? Vai morar comigo 30 dias. 30 dias. Pastor, mas o emprego, eu vou pagar o salário dele durante 30 dias. Eu quero saber até onde ele está disposto a pagar o preço para casar com a minha filha. A psicologia diz que em 30 dias você conhece a pessoa, só convivendo com ela. Eu vou descobrir se é um mau caráter, se é um safado, se é um sem vergonha ou se é um homem de verdade. Porque eu estou trabalhando há anos, discipulando a minha casa, sustentando a minha família, dando um bom exemplo de casamento, de santidade, de legado, para um maltrapilho vir e fazer uma bagunça no meu arraial. No meu arraial tem homem, no meu arraial tem provedor, no meu arraial tem cajado, no meu arraial tem pai, tem sacerdote. Então quem quiser se engraçar já sabe que vai ter que entrar na lista. Aleluia. E duas coisas. Na primeira reunião, eu vou colocar a ponto 40 de um lado e a Bíblia do outro. Você escolhe qual caminho você quer seguir. Quem está entendendo? No dia que eu for entregar ela para o altar, eu vou falar para ele: se você fizer alguma coisa com a minha filha, nunca mais vou encontrar o teu corpo. Por quê? Porque eu me preocupo com as próximas gerações. Mas tem uns pais que já estão deixando as filhas se prostituir. Não está nem aí. Sabe por quê? Porque é menino ainda, não é homem. Não se preocupa com a próxima geração. E não vai ser diferente com o meu filho. Eu quero que ele case virgem. Eu quero que ele caminhe em santidade, que ele seja esposo de uma mulher só, que ele seja um homem íntegro, que ele proteja a sua família, seja um trabalhador, um homem de Deus. Eu não vou pegar leve com ele não, meu irmão. Quem está entendendo? Porque quando a gente entra na fase de governo, de sabedoria e de legado, a gente não trabalha para nós. A gente trabalha para as gerações futuras. Quem está entendendo? Amém. Quem recebe, diga amém. Amém. Quem recebe, diga amém. Amém. Aleluia. Eu sei que para algumas pessoas é meio pesado, né? Mas não tem problema. Deus não tem problemas com recomeços. Pastor, não fiz nada disso na minha vida, não me importei com meus filhos, não importei com a minha família, não tem problema. Tu vai pouco a pouco agora conquistando o seu espaço. Talvez você tenha 5 filhos, um com cada mulher. Não tem problema, pouco a pouco. Você não vai chegar de uma hora para outra e falar: mudei, sou diferente. Não, pouco a pouco. E aí, filha, tudo bem? Como que você está? O pai te ama, estou orando por você. Precisa de alguma coisa? Preciso, pai, de R$1.000. Ei, filha, tenho 100. Pouco a pouco. Não faça promessa que você não consegue cumprir. Não decepcione de novo as pessoas. Não frustre de novo. Não se comprometa e não cumpra o teu compromisso. Agora você é um homem e nós somos homens. Somos reis e sacerdotes. Quem está entendendo? Então Deus não tem problema com o recomeço. Quem está entendendo, diga amém. Provérbios 13, 22. O homem bom deixa herança aos seus filhos e aos filhos de seus filhos. Amém? Quais são os princípios desse homem com a mentalidade de governo, de rei, que exerce governo em favor dos demais? Liderança é serviço. O rei entende que liderança é serviço. Marcos 10, 45. Eu já estou acabando. Alguns estão falando: acaba logo. Tem alguns que vão sair daqui e já vão postar uma indireta. Eu quero que você poste, que eu vou comentar uma bandeirinha colorida embaixo. Porque o filho do homem... Não tem liguei assim, eu estou brincando, quem está na internet, gente. Porque o filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós não estamos aqui para ser servido. O nosso modelo é Cristo. E posso te falar uma coisa?
pastor, só eu vou servir. Toda pessoa que serve se torna importante, relevante, conquista o seu espaço, é lembrado, jamais é esquecido e é honrado pela sua esposa e pelos seus filhos e pelas pessoas. Pensa em alguém oportunista, já ficou com raiva só de pensar. Já está te devendo não sei quanto, pegou teu carro, quebrou, não ajudou, não pagou, já fez um monte de problema com você. Você deu oportunidade, 1, 2, 3, oportunista. Você não quer nem, por mais que seu coração seja um coração generoso, você não quer mais ajudar. Agora pense em alguém que serve. Você fala, cara, eu tenho prazer de almoçar com essa pessoa, de jantar com ela, de estar perto. Porque é uma pessoa que, cara, é tão natural o serviço, é tão natural cooperar, ajudar, servir. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, onde isso começa? Em casa. Diga amém. Liderança é serviço. O rei entende que liderança é serviço. Jesus é o nosso modelo. Governo com valores. Ele não apenas sustenta, ele governa com valores e princípios do reino. Governo não é autoritarismo, governo é serviço. Liderança é entregar a sua vida, é ir na frente, é romper, é ser um modelo, é ser o exemplo. É assim que a gente lidera, não é com a boca mandando, não é com palavras, é com modelo, não é autoritarismo, é exemplo. Pode falar uma coisa? Isso em todas as áreas da nossa vida, querido. Em todas as áreas da nossa vida. Tu quer que tua empresa, teus colaboradores avancem? Tu precisa ser um modelo de produção. Eu preciso produzir mais. Eu estou na empresa, eu resolvo, eu vou, eu volto, Você vai ver que alguém vai se espelhar em você. Tem uns filhos do Lula que não vai gostar. Mas tem uns 2 que vai produzir pelos filhos do Lula. Aleluia. Quem está entendendo? Ordem e proteção. Onde há um rei, há ordem, proteção e direção. O rei governa não para ser adorado, mas para apontar o verdadeiro rei, que é Cristo. Eu declaro que você vai exercer governo como rei e sacerdote na sua geração. Você não será um homem falido e fracassado. Você não será um homem sustentado pela tua esposa. Você não será um homem acomodado. Você não vai começar como Eli, sentado na cadeira, e vai terminar o seu legado na cadeira, vendo a destruição dos seus filhos. Você é um rei e sacerdote, eu sou rei e sacerdote nessa geração. E nós vamos deixar um legado de sabedoria. Vamos deixar um legado, sendo referência para as gerações futuras, em nome de Jesus. Quantos creem, diga amém. Se coloca de pé, por favor. Eu sei que, às vezes, parece que não tem diversão nesse negócio. Mas eu quero dizer que é muito divertido. Quantos estão entendendo? Você de fato começar a conquistar o seu espaço é muito divertido. Você conseguir trazer o sustento para a sua vida, para os seus, isso é muito divertido. É maravilhoso. Quem está entendendo? Você saber que fez o seu melhor e sem abrir a boca, a tua família, vamos falar da parte divertida, muito divertida. A tua esposa olhar para você e falar: não tem outra pessoa que eu poderia me entregar do que você. Você é o homem que eu pedi para Deus. E correr para o abraço, aleluia. É divertido? É muito divertido. Quem está entendendo? Você tem um tempo com a tua família, cara. Não é você trabalhar sem parar, é gerenciar o seu tempo. Ter tempo com a tua família é muito divertido. Talvez você esteja pensando, mas é tão difícil. Há uma unção que vai romper todo o sistema repetitivo no poder que há no nome de Jesus. Eu volto a dizer, não importa o que você viveu até aqui. O diabo pode dizer, você já quebrou 1, 2, 3, você já está no 3º casamento, você foi um péssimo exemplo, você hoje não consegue dar conta das finanças. Queridos, hoje há uma unção sobre a mim e sobre a tua vida nessa reunião, para nos ativar
como homens de Deus, reis e sacerdotes para o nosso propósito. Diga comigo assim: meninos nunca mais. Diga: meninos nunca mais. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Todos nós precisamos. Pai, o Senhor é o nosso modelo. O Senhor é o nosso modelo de pai. O Senhor Jesus usa o Senhor como nossa referência de paternidade. Vocês, sendo homens e maus, desejam coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Será que Ele não tem coisas boas para vós, para os seus filhos? Nós nos apegamos na sua paternidade, Deus. Nós rejeitamos a orfandade, nós rejeitamos o péssimo exemplo que nos influenciou de alguma forma. Nós nos esvaziamos de todos esses conceitos e preconceitos deturpados, da perversão sexual, da escassez, da transferência de culpa, do comodismo, da preguiça, da vagabundagem, do mau caratismo. Nós nos esvaziamos de todo e qualquer tipo de influência e de marcas que ao longo da nossa história nós adquirimos de forma involuntária. Nós rejeitamos, Pai, no poder que há no nome de Jesus. Nós trazemos em nosso corpo as marcas de Cristo. O Senhor, Pai, é o nosso modelo de Pai, e recebemos a Tua paternidade. O Senhor Jesus é o nosso modelo de homem, é o nosso modelo de referência. E alguns podem dizer: mas Jesus não casou. Quem disse? A esposa de Cristo é a sua igreja, e Ele se entregou por ela, Ele morreu na cruz por ela. O Senhor é o modelo de esposo, Jesus. O Senhor é o modelo de homem. O Senhor é o modelo de filho. O Senhor é o modelo de sacerdote. O Senhor é o modelo de profissional. O Senhor é o modelo de empreendedor. O Senhor estabeleceu na terra o maior negócio de todos os tempos. O Senhor disse: eu cuido dos negócios do meu Pai. O reino de Deus foi o maior empreendimento que essa humanidade já pôde viver e provar. O Senhor é o nosso modelo, Jesus. Hoje fazemos as palavras de Paulo como as nossas palavras. Nós seremos imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo, servindo, vivendo para servir, vivendo com responsabilidade, com sabedoria, multiplicação, conquistando nosso espaço, pagando preço, vivendo processos, aceitando os níveis de renúncia. Oh, Racamando.